Capítulo 348 de Black Clover no ar, com a chegada do Asta. Agora sim o anão bombado, tá pica, tá foda, tá forte. E a gente tem ele ali de fato dominando o Zeten e misturando tudo ali para poder ter uma magia, uma anti-magia na verdade, que é capaz de vencer qualquer inimigo, e isso foi confirmado hoje. Ou seja, ele pode não ser o mais forte em questão de mais mana, poderes mais destruidores, mas ele tem algo que nunca ninguém vai ter, que é a capacidade de anular a fonte da magia, e isso faz com que ele seja o mais forte de todos. Inclusive, nesse capítulo ele teve um desenvolvimento, o desenvolvimento de personagem dele foi fechado aqui, o arco, nossa, numa ascensão maravilhosa, um dos melhores monólogos de shonens que eu já vi na vida. A gente vai falar sobre tudo isso e vamos falar também aí de como funciona esse novo poder dele, a batalha dele contra o Yururu e a irmã Lily que tá com cara de cu ali, né, o mangá inteiro. Vamos lá. O capítulo 347 tinha terminado com o Asta chegando e salvando a Ishika, né, da ilusão lá que o Yururu tinha criado do pai dela. E o 348 começa com a irmã Lily com uma cara, gente, mas uma cara de quem cagou nas calças e sentou em cima. E essa expressão, né, nesse momento que ela tá tendo ali, confirma a tese de que não foi ela que salvou o Asta, porque simplesmente ela não sabia que o Asta tava lá. A gente precisa levar em consideração que na atual situação dela, ela é totalmente leal ao Lucius. Então, mesmo se num milésimo de segundo ela tivesse tido uma iluminação divina na mente lá e tal, e recuperado a sanidade por um tempinho, que fosse pouquinho, né, e feito isso, o Lucius saberia. E se ele perdoasse entre muitas aspas, porque a gente sabe que ele não perdoa nada, ele só usa as circunstâncias a favor dele, ele já estaria usando essa informação para poder torturar ela psicologicamente, se aproveitando dessa lealdade cega, e teria dado a ela a tarefa de ir atrás do Asta para poder matar ele e se redimir e reconquistar a confiança ali do Lucius. Isso significaria que ela teria chegado ali especificamente atrás do Asta, só que na verdade já deu para perceber que eles foram lá para poder destruir o País do Sol e purificar os guerreiros. E eu ainda digo mais, tá? Não foi mostrado que o Lucius já possui os 12 paladinos, se esse for mesmo o número de paladinos que ele vai ter, né? Conforme eu já comentei no vídeo quando os paladinos apareceram a primeira vez ali. E se esse grupo não tiver preenchido, faria todo sentido eles irem até o País do Sol para poder transformar os guerreiros mais fortes de lá, né, em ali guerreiros para eles, porque querendo ou não, eles precisam de força bruta nesse momento, eles precisam de pessoas muito fortes, porque aliando o poder, né, do próprio guerreiro, o poder natural dele ali, com o poder do demônio que vai ser implementado, purificado lá, você vai transformar o cara numa máquina de matar. Uma coisa que eu achei completamente sensacional nesse capítulo é que não foi só o Asta que demonstrou um desenvolvimento, mas o que o Tabata fez aqui com o Lieb era algo que eu nem esperava que fosse acontecer, porque o Lieb já estava off há bastante tempo, né? Às vezes que ele apareceu aí nos últimos capítulos, ele estava lá no formatinho miniatura dele, então fazia tempo que ele não tinha um diálogo exposto e tal, e nem tinha nenhuma relevância na história. O foco até agora aqui estava sendo todo sobre o Asta e sobre ali o País do Sol, e apesar dele não ter tido tanta visibilidade aqui, tanta interação, a que ele teve foi tão assertiva, foi tão bem construída, que eu não tenho nem palavras para descrever, gente. O Lieb, ele não era muito diferente do Asta ali na hora das batalhas, né? Ele também só ia pra cima na loucura e foda-se tudo, sem estratégia, sem análise, sem nada. Só que nesse capítulo ele mostra o quanto ele se tornou importante pro Asta, não só pela antimagia que ele favorece ali, né, que ele fornece, mas pela capacidade analítica mesmo dele de parar, observar o que está acontecendo, analisar a natureza ali da magia do inimigo, entender o que está rolando e entender o porquê que a Ishika, mesmo sendo tão forte, não conseguiu reagir naquela situação. Juntando todas as análises, ele chega à conclusão de que aquilo na frente deles era uma ilusão criada pela magia do Paladino e que essa ilusão se tratava de um parente da Ishika. A partir da natureza da magia, né, que essa alucinação estava transmitindo ali, ele percebe isso. Então, mostra um amadurecimento muito massa pro Lieb aqui e deixa a gente concluir que os treinamentos que o Asta enfrenta, né, também
refletem sobre ele, sobre o Lieb, melhorando a percepção dele, por exemplo, e eu acho que ele merecia mesmo esse momento, né? Na verdade, não só esse, mas vários momentos de glória. Afinal de contas, de todos ali, de todos que foram expostos, eu acho que ele foi o que mais sofreu durante toda a sua existência, porque tudo que ele passou no submundo foi uma carga muito pesada, as torturas, todas as vezes que ele apanhava, a forma como ele era humilhado lá, né? E eu também achei muito bonitinho o Asta, mais uma vez, reconhecendo a Ishika como uma guerreira forte, acima da média, e acolhendo ela psicologicamente, fazendo ali a pontuação de que ela não foi vencida. Então, assim, a fala dele deixa muito claro que ela não foi vencida, ela foi pressionada. E isso só aconteceu porque o inimigo tem uma magia que joga sujo contra o adversário. Então é bem bacana o impacto que isso vai trazer mais lá na frente, na relação deles dois. Então o Tabata já está construindo isso aqui. Só que o Yururu subestimou a chegada do Asta ali, né? E vendo que o Mahyuzen estava naquele estado, precisando ser salva por alguém, né, que é supostamente mais fraco, deu para ele a confiança de que o fator medo pode impossibilitar qualquer pessoa e ele não tá errado, né, porque quando a gente tá diante de alguma coisa que a gente tem muito medo, é muito comum nosso raciocínio travar e com isso todo o nosso corpo junto travar também. Por exemplo, uma vez eu fui assaltada indo para a escola, eu tinha acabado de comprar um celularzinho novo, né, não tinha pagado ainda aquela bodega, era uma época em que eu passava muita dificuldade financeira. Eu fazia um ano que minha mãe tinha morrido, então eu estava com 2 filhas pequenas, e para quem não sabe eu tenho gêmeas que hoje em dia têm 18 anos, mas na época elas tinham 3,5 mais ou menos, e aí um piazão me parou para me assaltar, só que na hora só consegui pensar que eu não tinha pagado o celular, então eu não ia entregar. O que é que eu fiz? Eu virei as costas para fugir, assim, né? Foi pá. Aí, quando eu virei as costas, tinha um outro cara atrás, e ele me segurou, e eles começaram a me xingar, e o primeiro que tinha me abordado ergueu a camisa e sacou uma arma, gente. Eu fiquei tão desesperada que eu mijei nas calças, e isso daqui é literalmente, eu fiz xixi. E eu ainda falei pro ladrão, moço, não faz nada que eu tô com medo, eu tô fazendo xixi. Cara, eu me mijei inteirinha, né? Então, assim, hoje em dia, toda vez que alguém se aproxima por trás assim de mim e vem chegando aqui assim de ladinho, eu já fico paralisada, porque já vem aquela coisa, aquela sensação de que eu vou ser assaltada. Então, o que aconteceu com a Ishika foi exatamente isso, né? Ver o pai ali despertou essa lembrança sensorial, né? E fazendo com que ela ficasse paralisada. Então, ela não é fraca, ela teria assim condições, muitas condições de vencer aquele paladino lá, só que como ele usou o psicológico contra ela, não teve como, né? Então é por isso que o Yururu tem essa confiança tão grande, né, que ele mostra através do discurso que ele faz aqui, falando que todo ser humano teme alguma coisa, porque o nosso coração, e com coração ele quer dizer mente, é suscetível a isso. Todo mundo tem medo, realmente, né? Pode ser medo da morte, medo de perder um parente, medo de perder o emprego, medo de não conseguir sustentar a família. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem uma fraqueza. E eu diria que todo mundo, na verdade, tem várias fraquezas, porque a gente não tem só um medo muito grande, a gente tem vários medos muito grandes dentro da gente. Então ele tá lá, tranquilo para poder lutar contra o Asta, porque apesar dele saber que o Asta tem um demônio incorporado nele ali, ainda assim ele continua sendo um humano, o raciocínio dele é humano, a mente, o coração ainda é. Por isso, ele tem algum medo dentro para poder ser usado contra ele. Inclusive, essa cena me lembrou muito da batalha do Byakuya contra o Nodit, porque lá foi usado o mesmo argumento, o mesmo princípio, né? E como eu disse no vídeo do capítulo 347, o Tabata tem Bleach como uma grande referência para ele, então é natural que a gente veja muita inspiração de lá aqui. E o que o safado do Yururu lá faz? Ele cria uma ilusão do Asta na frente do Asta, só que diferente do Yami pai lá na frente da Ishika, que vai pra cima dela pra bater, né, guerrear e tal, o falso Asta traz à tona toda a carga de sentimentos negativos que o Asta teve carregando esse tempo todo e que estavam fazendo ele duvidar dele mesmo, da capacidade dele, que a gente tem acompanhado aí desde que o Lucius chegou, transformou a irmã Lily, fez todas aquelas paradas lá, né? E o Yururu fica até surpreso em ver que o Asta tinha medo dele próprio. E o que exatamente simboliza isso? Isso mostra pra gente que ele temia o fato dele nunca conseguir alcançar nada na vida dele porque ele nasceu sem talento. Além de mostrar também que ele sempre lutou de forma errada para alcançar o objetivo de se tornar Rei Mago. Ele não batalhava para ser o mais forte, ele batalhava para não ser
o fraco, né? Só que fazendo isso, ele nunca ia conseguir superar os magos ao redor dele, em especial o Yuno, que é o grande rival dele, porque a verdade é que ele não estava competindo com os outros, ele estava competindo com ele mesmo esse tempo todo, só que esse não podia ser o foco dele. Ele não estava trabalhando para ser o mais forte, né, da aldeia não, do reino. Ele não estava trabalhando para ser mais forte que o Yuno, ele estava trabalhando para ser mais forte que ele mesmo. Então você imagina, você nunca vai conseguir superar os outros se o seu padrão de medição for você mesmo. E ele acabava sempre se frustrando muito, porque ele traçava um objetivo dele em cima de algo que ele não tinha o que superar, ao invés de traçar em cima de algo que era maior do que ele. Ele podia até falar isso da boca para fora, que ele estava tentando superar o Yuno, mas dentro do coração dele, dos sentimentos dele, o que ele temia era o fato dele ser fraco, fazendo com que o objetivo dele não fosse superar o Yuno e sim superar a si mesmo. E a gente viu como tudo isso afetou psicologicamente o Asta ao longo desse arco, desde que ele chegou no País do Sol e o quanto ele teve que lutar contra o sentimento de incapacidade e de fraqueza que tomou ele desde que o Lucius fez tudo o que fez. Mas ao mesmo tempo, tudo isso serviu como uma escada para ele evoluir, não só em relação à força física e de antimagia e tal, mas psicologicamente, porque pela primeira vez ele foi realmente capaz de reconhecer de forma madura os pontos fracos dele, aceitar que ele não é um prodígio ou um abençoado pela mana e tal, porque até então ele vivia numa eterna ilusão de que um milagre ia acontecer e ele ia se tornar super forte, né? Mesmo com ele se dedicando bastante, ele ainda tinha uma ilusão assim meio fantasiosa. E com esse reconhecimento ele foi capaz de entender que se o problema dele é a falta de poder, se o problema dele é ser fraco, né? Se ele tem o medo de ser fraco, a única coisa que ele precisa fazer é ficar forte. Então, mudando o foco da falta de poder e colocando na necessidade de ser forte, ele perde o medo que ele tem em relação a ele mesmo, porque ele não está mais olhando para isso, ele não está mais olhando para o problema, agora ele passa a olhar para a solução. É meio que uma positividade tóxica, mas eu achei que no mangá ficou muito legal. O que o Asta faz aqui é aceitar, né, quem ele é, aceitar as origens dele, as fraquezas, as debilidades que ele tem e confrontar isso para poder vencer ele próprio e destruir essa barreira que limitava ele, né? O medo de ser quem ele era. Então a gente vê isso bem exposto ali simbologicamente quando ele corta ele mesmo. Quando ele deixa de ter medo por ser fraco, ele consegue ter um treinamento mais eficiente, porque ele não vai ficar se auto-sabotando, né? Que nem ele vinha fazendo até agora, e com isso ele entende quem ele quer ser. Ele encontra a verdadeira motivação da vida dele, que é ser o mais forte e não ser o menos fraco, e a partir disso o Yururu não tem mais poder para poder usar o Asta contra ele próprio. Uma outra coisa interessante é que esse monólogo que o Asta faz nessa situação aqui, ele faz uma alusão ali em relação ao que o Julius falou lá no capítulo 22, se não me engano, que era em relação a como se tornar o Rei Mago, né? A questão do mérito, vocês se lembram? O Asta agora ele entendeu o que o Julius quis citar naquela situação, né? Não é mérito você nascer com muita mana, nascer muito inteligente, nascer um prodígio. Mérito é você conquistar tudo isso com luta intensa e dedicação insana. Que mérito existe em nascer muito forte que nem o Yuno nasceu? Nenhum. Ele não fez nada para poder atingir aquele nível, ele simplesmente já nasceu, né? Inclusive antes dele ter o grimório dele, ele já tinha lá um golpe lá do vento dele lá específico. Agora, você nascer sem nada e com o seu próprio esforço duro chegar ao mesmo nível que um prodígio, isso sim. Se a gente analisar a simbologia da palavra mérito em japonês, a gente vai entender que ela tem um significado cultural bem profundo para eles e que lá eles são ensinados a buscar os méritos através de muito esforço e muita dedicação. Inclusive nas escolas, os alunos são incentivados a se dedicarem absurdamente em tudo o que eles fazem e se esforçarem além dos limites para conquistarem os objetivos deles, e toda essa simbologia a gente vê traduzida no Asta, né? Não só nesse capítulo, mas ao longo de toda a jornada dele. O Yuno, por exemplo, ou então outros magos que já nasceram como prodígios, eles não passaram por essa jornada que é tão idealizada na cultura japonesa, né? De se esforçar exaustivamente para poder chegar até onde eles chegaram e conquistarem o que eles conquistaram. Não é desmerecendo a força deles, tá? Tudo que eles fizeram para o reino ali, óbvio, né? Eles são muito importantes e tal, mas nenhum deles precisou fazer grandes sacrifícios pelo
bem de toda uma sociedade, como o Asta precisou, simplesmente porque eles já tinham a capacidade de fazer tudo o que eles faziam. Por isso, o capítulo 348 mostra pra gente que o Asta já chegou num patamar em que ele possui totalmente, e mais do que todo mundo, o mérito para se tornar Rei Mago. Ele se tornou realista nessa situação, né, em relação ao sonho dele, e que antes era uma fantasia de criança. Agora ele enxerga o caminho até essa realização e admite e entende as dificuldades de chegar até lá. Isso permite que ele possa traçar planos sérios e concretos para poder realizar essa conquista, e ela deixa só de ser um desejo infantil, um desejo de criança. Isso tudo através de um fechamento de desenvolvimento para o Asta que ficou muito bom, né? Muito maduro. A forma como o Tabata escreveu, né, que foi um momento que a gente esperou por muito tempo, a gente esperou por muitos anos, porque a gente já viu vários personagens passando por esse mesmo desenvolvimento, crescendo ali, mas a gente esperava que isso acontecesse pro Asta. E, ó, foram ali muito tempo mesmo de aguardo por isso. Por isso que eu achei que ficou tão bom, né? Fechando o arco de desenvolvimento agora, o Tabata conseguiu fazer isso de uma forma muito boa, sem deixar de ser consistente em relação a tudo que foi apresentado sobre o Asta ao longo da obra, porque no final das contas, ele só pode usar essa forma mais aprimorada do poder dele, que vem através da fusão com o Lieb, por causa do corpo dele, que foi exaustivamente treinado e que só chegou a esse patamar porque ele tem a resiliência de nunca desistir. Tudo que tem aqui nesse capítulo resume toda a trajetória, então tá tudo ligado. O Tabata não foi incoerente. É uma jornada de herói shonen fantástica, que mostra o personagem principal passando por mudanças psicológicas, mudanças de objetivos, já que agora ele entendeu o que o sonho de ser Rei Mago dele implica, então ele deixa de ter o objetivo de ser forte, né, só forte, para ter o objetivo de ser o melhor, e desenvolve ele de forma muito plena. Eu achei digno de um Oscar todo esse monólogo do Asta nessa situação. E aí, claro, com o Asta não podendo ser manipulado pelo seu medo, isso acaba despertando a fúria do Yururu lá, né, que acaba invertendo as posições ali com o Asta. Se antes o Asta era a presa e ele o predador, agora a situação está invertida. O Yuru é a presa e o Asta é o predador. E claro, isso acaba ali revelando que até o Yururu, que é um humano purificado pelo Lucius, um paladino, também esconde medos dentro dele. Afinal de contas, ele foi modificado, mas a natureza dele é humana, a essência dele. E isso faz com que ele tenha uma reação de ataque totalmente pautada no instinto, ao invés de ser pautada na razão, né? Fazendo ali um contraste com o Lieb e o Asta no começo do capítulo, que se pautaram na análise do cenário como um todo e não agiram por impulso. Ele vai para cima com um ataque físico bem forte, bem rápido, só que no final das contas só serve para mostrar que o Asta entendeu o conceito que o Ryuya tinha explicado para ele, de que ele não precisava ficar gastando energia à toa, tentando socar o inimigo a todo custo para poder vencer ali na força bruta. Ele só precisava esperar a brecha certa para poder finalizar tudo com um único ataque, e é exatamente isso que ele faz aqui. Ele respira fundo, cria um super foco, uma concentração total para poder deixar a percepção do ambiente ainda mais aflorada, né, com muita calma, através ali do uso aprimorado do Ki, e ele enxerga o ponto exato dentro de onde deveria ser atingido lá no fundo do Yururu, né, para poder debulhar ele. E aí, através do uso da antimagia com o Zeten, ele corta esse ponto, fazendo com que a transformação de paladino do Yuru se desfaça ali e ele volte para a forma comum dele caído no chão. É importante a gente lembrar que os paladinos têm duas formas: a forma básica, né, em que eles estão fisicamente iguais a qualquer ser humano, e a forma aprimorada, em que eles têm chifres, asas e os caralho todo lá. Na forma básica, eles utilizam a magia original deles, né, que eles nasceram com elas. E aí, na forma paladino, eles usam isso e também a magia do demônio, que foi usado nessa purificação aí. Só que o que aconteceu não é que a alma dele voltou a ser como era antes, né? Só a forma de paladino dele que foi cortada, foi desfeita, fazendo ele fisicamente voltar à forma original. E se não fosse isso, exatamente isso, se ele tivesse sido liberto do Lucius ali, a gente não teria um balãozinho
dedicado a isso, deixando essa coisa explícita, tá? Agora, o ataque do Asta foi simplesmente espetacular, porque ele mostra que ele dominou todas as técnicas do País do Sol. Ele dominou o Ki, o uso do Zeten, as técnicas de batalha samurai, e aí ele conseguiu mesclar tudo isso com a anti-magia dele e com as experiências que ele já tinha passado até aqui numa autorrealização completa, a ponto de agora sim, agora o Asta é capaz de vencer o Lucius. Óbvio que a gente não espera que essa seja uma batalha simples, que isso seja algo fácil, né? Mas a fala do Yosuga deixa claro que o Zeten de anti-magia do Asta é capaz de vencer qualquer inimigo, não importa o quanto ele seja forte, porque agora o Asta tem a capacidade de olhar através da magia do inimigo para atacar no momento certo, né? Fazendo aí com que o Asta conquiste o contra-ataque mais poderoso de todos os guerreiros que já surgiram em todos os reinos, e com isso dá para ele a chance de salvar a humanidade. O Zeten de anti-magia do Asta dá para ele a capacidade de cancelar a fonte da magia, né? Não só da magia que já tinha sido liberada com o ataque. Se a fonte seca, não tem como o inimigo atacar. E é por isso que eu achei extremamente inteligente essa estratégia que o Tabata usou para poder upar o Asta de forma muito coerente com a trajetória dele. É óbvio que, apesar de chegar nesse patamar, não significa que ele ficou invencível. Afinal de contas, ele ainda tem pontos fracos, né? Como qualquer guerreiro tem. Tá um calor do caralho aqui, eu tô suando no bigode, não reparem. Mas agora ele não tem mais hesitação de encontrar inimigos que sejam capazes de contornar a força de anti-magia, e sem essa hesitação ele consegue se manter no controle da situação sem se desesperar. O capítulo encerra com o Asta olhando de forma bem fixa e bem intensa para Lily, num olhar que ressalta toda a certeza de que ele tem dentro dele mesmo, de que agora ele é capaz de salvar não só ela, mas todo mundo, e ela com uma cara realmente surpresa de quem não esperava que nada disso fosse acontecer. Literalmente ela tá com o cu na mão ali. É possível que agora haja uma fuga dos paladinos, né, de volta para Clover, porque isso daria pro Lucius a oportunidade de mostrar que ele não é o santo que ele passa a ser, né, e trazer esse lado mais opressor dele em evidência. E eu acho que o foco do arco agora vai virar pro Yuno ou pros próprios capitães, né, para poder manter essa sensação de perigo iminente na gente até a próxima batalha. Mas vamos ver o que vem por aí. Conta aqui pra mim nos comentários o que é que vocês acharam aí da ascensão do Asta, porque, gente, eu tive vontade de chorar. Eu esperei muito por esse momento e eu quero saber o que vocês estão sentindo, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!